Próximo, vereador Hernani Barreto, Republicanos. Boa tarde mais uma vez a você que nos acompanha pela TV Câmara, pela internet. Cumprimentar os vereadores e os funcionários aqui da casa. Esse é o momento dos temas livres, em que nós podemos discorrer sobre diversos assuntos políticos, sobre a cidade, os problemas que enfrentamos diariamente. E eu quero iniciar falando um pouco sobre a falta de comunicação que nós estamos tendo no que diz respeito ao transporte na cidade. Infelizmente, ontem eu estava na região central e fui abordado por usuários do transporte público coletivo que estavam ali no ponto da Engenheiro Davilino, no Parque da Cidade, e houve uma mudança desse ponto momentânea, mas ninguém avisou, nem ao menos um papelzinho colado no abrigo de ônibus. O pessoal ficou lá esperando, o ônibus não passava, até que alguém chegou e falou, um munícipe, falou, olha, o ônibus não está passando aqui. O pessoal perdeu escola, perdeu trabalho, perdeu tempo, então uma falta de comunicação. Mas não para por aí, até porque estava com falta de ônibus escolar lá no bairro do Poço. E nós conversamos com a população e vimos que também faltou um pouco mais de orientação. Conversei com a Jéssica, minha assessoria conversou com a Jéssica, quero mandar um abraço e agradecer. A Jéssica está grávida de 10 meses e pela falta do ônibus teve que andar muito para levar seu filho de 7 anos à escola. E o pessoal então do Porto Velho, que chega a chuva e o pessoal não sabe se amanhã vai poder trabalhar ou não, se vai ter condição de ir na escola ou não. Então fica aqui a fala deste vereador para que tenha um pouquinho mais de comunicação, uma amplitude hoje nas informações, através das redes sociais. Nós mesmos, vereadores, temos condições de ajudar com uma informação de utilidade pública. Eu quero mudar de assunto e entrar num tema que poucas pessoas gostam de falar, que é a política. Mas eu quero falar dentro da boa política, porque ela é necessária em todos os aspectos. Nós fazemos política dentro da nossa casa. Para chegar essa luz aqui, dependeu da política. Para a gente ter melhores condições também. E para a gente enfrentar os desafios e conseguir melhorar a vida do povo, a política é fundamental. Quero falar sobre o Republicanos, o meu partido, que mesmo tendo um prazo até o dia 5 de abril para tomar uma decisão de fazer parte de alguma federação partidária, nosso presidente nacional, Marcos Pereira, já emitiu uma nota pública dizendo que o Republicanos não vai se aliar a ninguém, não vai fazer federação, não vai participar da federação. Isso é muito importante, essa é uma modalidade diferente de junção de partidos. A gente tinha somente as coligações no passado. Mas o que acontecia com as coligações? As coligações eram feitas por acordos, por jogo de interesses e depois de vencido um pleito, não tinha compromisso. Poderia, quem quisesse, tomar seu rumo, sair e acabava. Isso é prejudicial para o eleitor. Isso
não está atrelado àquilo que nós pregamos dentro da política, que é a fidelidade partidária, ideológica. Se você tem um caminho e aquilo é proposto nas eleições, tem que seguir pelos 4 anos. Mas o Republicanos, que a cada dia cresce, é um dos partidos que mais cresce no Brasil, decidiu não fazer parte de federação. Essa é a nota que foi emitida pela Nacional, e eu fico particularmente muito contente com essa iniciativa. Quero já pedir para que a técnica coloque o próximo slide, que nós teremos um maior encontro já feito aqui no Vale do Paraíba, no dia 26, com a presença do deputado federal Roberto Alves, ao lado do Roberto Alves, da esquerda para a direita, o deputado estadual Xerife do Consumidor, depois o nosso presidente nacional, Marcos Pereira, também deputado federal, que nos enviou um recurso para Jacareí, através do meu mandato, para a área da saúde. E, por fim, e não menos importante, deputado federal Milton Vieira. Grandes lideranças que nós temos e, com a graça do bom Deus, com proximidade. Essa proximidade é saudável para que a gente consiga recursos, emendas, para cada vez mais ajudar o município de Jacareí. Então, se você que é filiado, você que quer participar desse encontro, entre em contato conosco. Você que, inclusive, quer se filiar ao partido, as portas estão abertas. Vai ser um prazer tê-los na família 10 Republicanos. E o tema principal dessa minha apresentação hoje está relacionada aos direitos dos servidores públicos do município de Jacareí. Nós tivemos recentemente um comunicado e uma decisão por parte da atual administração ligada àquele congelamento dos benefícios que foram impostos, esse congelamento que foi imposto pela Lei Complementar 173 de 2020. E tem muita confusão a respeito disso, muita confusão. E nesse comunicado, a Procuradoria do Município fala especificamente do artigo 8º dessa lei complementar. E eu quero ler aqui para vocês, vou pedir para que coloque, para que a gente forme aqui as dúvidas, esclareçam as dúvidas. Pode passar. O texto é esse, olha. Ah, não tem aqui, né? Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de maio de 2000, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, é que está longe aqui para mim, ó, afetados pela calamidade pública decorrentes da pandemia Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de... Vou pedir só um minutinho, pode voltar para mim? Pode voltar para mim? O que a Procuradoria alega é que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade desse artigo 8º. Só que essa constitucionalidade já tinha sido sacramentada em junho do ano passado. Então, não se discute a constitucionalidade do artigo 8º. O que se discute é a aplicabilidade dele. Tanto é que a Prefeitura, no mês de janeiro deste ano, pagou, no meu ponto de vista, de forma correta. Por quê? Nós temos que nos atentar aos dizeres do inciso 9º. Vou pedir para que coloque o inciso 9º. Então, contar esse tempo como... Então, eu estou falando aí até 31 de dezembro, né, do ano passado. Deve contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênio, triênio, quinquênio, licenças-prêmios e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício. Então, preste atenção nesse final. Sem prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer outros fins. Ou seja, houve o congelamento necessário na fase de pandemia, com dificuldades econômicas, porém, existem as ressalvas. Tanto é que nós continuamos aposentando e aposentamos as pessoas no Instituto de Previdência, computando esse tempo. Mas não dá para desconsiderar o final desse dispositivo. Quando se fala em afins, porque não tem como o legislador federal esgotar todas as possibilidades. Por exemplo, no texto não aparece nem a questão da sexta parte, mas no nosso estatuto tem, em outros estatutos não. Quinquênio nós não temos, mas outros têm. Então, de uma forma abrangente, o legislador prezou aquilo que o direito público almeja, que é valorizar esse período em que nós trabalhamos, dando a contribuição até 31 de dezembro, mas agora sendo computado. Senão, com o passar do tempo, nós vamos ter essa lacuna irreparável. Eu dou os parabéns ao sindicato que interpôs duas ações. Uma, para que aquele tempo que foi utilizado da licença-prêmio do servidor retornasse, isso já transitou em julgado, então esse tempo já voltou. E a outra, que ainda não finalizou. O que a ministra do Supremo, Rosa Weber, deu de decisão não é do nosso processo, não é do nosso processo. Então a gente espera que tenhamos sucesso no final de toda essa história. Mas caso isso não venha acontecer por uma interpretação, fica aqui uma indicação. No mês de março nós teremos o dissídio, que isso seja recomposto para o servidor, porque já está previsto no orçamento de 2022. Finalizo com uma frase de hoje relacionada ao serviço público. Vou pedir para que a técnica coloque. É a próxima. Pode passar. A nobreza da honra é servir o próximo. Então, parabéns, guerreiros da Prefeitura de Jacareí, autarquias e fundações. Contem sempre comigo, estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima quarta-feira.